Bom? Alô você que está com a gente agora, seja bem-vindo a mais um bate-prato. Hoje, infelizmente, nosso amigo Bigode já está com essa coisa que ele chama de camisa. Manto sagrado. Manto sagrado. E temos a presença da nossa socorrista, uma pessoa que teve lá no olho do furacão. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde aqui. E aí eu tenho que dizer boa tarde para ele também, né? Boa tarde, Bigode. Boa tarde, Fabi, boa tarde, Fábio Costa, boa tarde, Neném, Frank, a outra moça ali, que apesar do seu nome. E é o seguinte, eu fiquei impressionado quando eu vi o Fábio Costa me falando dessa reportagem que ia ter hoje, porque assim, eu não faço essa coisa que ela faz, porque eu não tenho condições de ter, mas eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu fico impressionado, porque não tem coisa melhor no mundo do que a pessoa dar a vida para cuidar dessas coisas desse jeito. Isso é maravilhoso. É, garoto. E quem esteve também, a nossa colega Edilma também. Boa tarde, Edilma. Ela é mais tímida. Vou deixar mais à vontade aqui. Não vou explorar tanto ela não, então vamos querer me processar por exploração de menor. Vou botando aqui. Vamos começar a nossa entrevista falando com essa pessoa que teve presente lá no Rio Grande do Sul, quando todo mundo fala que já viu coisa. Eu lembro que minha avó já falava, quando você crescer você vai ver coisa. Falaram isso pra você também, né, Fabi? Conta pra nós. Sim. Então, ir pro Rio Grande do Sul, pra mim foi uma experiência que eu vou levar pro resto da vida, né? E que a gente tá nesse mundo é pra ajudar mesmo, servir, né? Eu costumo dizer que eu quero servir, não ser servida. Então eu escolhi essa profissão e de viajar pro Rio Grande do Sul também pra ajudar no resgate lá, né? De animais e seres humanos. E aí, gente? De animais e seres humanos. Eu acho que aqui, os seres humanos, eu acho que são mais animais do que os próprios animais. Porque tem pessoas que estão se apoderando. Fabi, quando eu anunciei que você estaria com a gente, mandaram um monte de perguntas. A primeira pergunta deixa você... E me deixou assim, imagine você, assaltante, pessoas oportunistas, saqueando. Já estava ruim, pessoa roubando é pior. Rapaz, já estava difícil, mas infelizmente tinha aí essas coisas lá, esses seres humanos, né? Que a gente chama de ser humano, mas pra mim isso não é ser humano, porque em sua própria cidade você roubar aquilo que já estava tirado de muita gente, né? Que era a paz, alguns objetos que eles ainda tinham. Infelizmente aconteceu muito isso lá, saqueado, roubando, era muita coisa mesmo, viu? Eu fico imaginando as pessoas dormindo. Aqui em off, a nossa pré-entrevista, ela estava falando que viu muita pessoa dormindo, 30, 40 pessoas no mesmo ambiente, dormindo no chão. Eu fico pensando que foi outra pergunta que mandaram para você. O Rio Grande do Sul é muito frio. Dormir no chão, no papelão, é pior ainda. Teve um dia de manhã que eu acordei e eu estava muito gripada. E por eu ter pegado muita chuva, eu não fui com o pessoal em Porto Alegre, onde a gente estava fazendo a nossa missão lá, que é o resgate. E eu fiquei na portaria junto com alguns socorristas. E apareceu lá umas famílias e ela chorando lá. Ela falou que a casa dela tinha 30 pessoas, e 30 pessoas dormindo no papelão. Aquilo doeu na minha alma, porque eu estava no alojamento e eu estava com coberta, eu estava com colchão, e aquelas pessoas não tinham nada ali, elas só tinham papelão para dormir. E aquilo me doeu e me tira o sono até hoje de pensar que isso aconteceu lá numa cidade que é tão grande, tipo Rio Grande do Sul, mas com essa tragédia tirou o sono de todo mundo. Porque na realidade, são o quê? São quase 400 cidades. É muita coisa, gente. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, eu já tive o desprazer de ter a chuva entrando na minha casa. Passou debaixo da porta e a gente empurrando com o rodo para fora. Fico imaginando, Bigode, deixar o Bigode comentar, uma cidade inteira, um rodo, 2 rodos, 10 rodos para uma cidade inteira.
Fábio Costa, antes de eu vir para aqui, em 99, eu passei por isso em Campos Verde. A mulher, eu morava de aluguel, e a mulher da casa, ela murou o lote e ela não sabia que ia dar essa chuva aí. Quando eu levantei meia-noite, meus meninos, um de 3 anos, outro de 4, nadando o colchão. Aí eu desesperei, eu digo, e agora, o que é que eu faço? 2 horas da manhã, a água estava 1 metro dentro do lote. Aí eu levantei, eu trabalhava no garimpo, eu levantei com a bota, capacete, na chuva que eu nunca tinha visto desse jeito. E quebrei o muro da mulher, o muro era de placa, quebrei em 2 lugares, foi que a água saiu. E eu fiquei a noite toda sem dormir, com os meninos no braço, eu e a mulher com os meninos no braço. Aí no outro dia a mulher disse, não, eu vou ajeitar. Aí arrumou, aí eu digo, um lote, a gente passar por uma dessa, e a ver o quanto que vocês passou, eu esqueci quantas cidades, parece que foi 36 ou foi 46 cidades desse jeito. A ver o tanto que vocês sofreram para socorrer esse tipo de gente. Foi 36 cidades e 400 municípios. Era muita água mesmo. Eu confesso, eu como socorrista, eu vou ser bem sincero, eu fui chorando. Não vou dizer que eu fui de primeira assim, aceitei logo de primeira. Eu fui chorando porque eu tenho família, eu deixei família aqui, eu deixei meu filho. E aquela situação lá mexeu muito comigo, porque criança mexe com a gente, né? E você vê aquelas crianças, muitas crianças não vai ver seu pai, muitas crianças não vai ver sua mãe, muitas crianças não vai ter um teto mais para voltar para casa. E você se depara com uma situação daquela, tira o sono da gente. Eu confesso que eu ainda estou tentando me recuperar do que eu vi lá, viu? E você, outra pergunta para você, você saiu de Brasília, que dia que você voltou, quando você botou os pés lá? Porque você me disse que saiu daqui, foi para a nossa rodoviária interestadual, foi para São Paulo. Conta para nós mais antes. A gente eu saí daqui de Brasília, né? Na verdade, eu fui só daqui de São Sebastião, mas encontrei outros pessoais, colegas meus socorristas na rodoviária estadual de Brasília. Então foi 10 socorristas que foi para São Paulo. Chegamos lá, encontramos mais 37 bombeiros. Encontramos lá 37 bombeiros, que tinha entre os bombeiros militares, tenente, militares aposentados e da ativa também. Nós encontramos com eles lá, onde a gente chegou lá dia 10 e vimos no dia 20. 10 dias? 10 dias nós ficamos lá no Rio Grande do Sul, fazendo missão. E aí, gente, 10 dias deixou ela nessa preocupação, não sei se pode usar trauma ou reflexão. 10 dias, você imagina as pessoas que estão lá até agora, porque lá também tem bombeiro, lá também tem brigadista, lá também são vítimas, lá também são pais de família, né, Fabi? Isso. Lá tem bastante, a gente encontrou muitos bombeiros lá, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, de todas as partes do Brasil tinha socorrista lá, tinha bombeiros militares e tinha bombeiros civis, que são os socorristas. Então você imagina, essas pessoas que estavam lá vivenciando, então imagina, vamos aqui raciocinar comigo aqui, eu vou fazer uma viagem aqui. Você imagina a chuva começando, porque segundo os meteorologistas disseram que o Rio Grande do Sul deu o maior azar de toda a história da atmosfera, de toda a história de catástrofe dentro, porque tinha uma pressão vinda do centro-oeste que conteve, mais ou menos você segurar uma mangueira aberta no mesmo condomínio, no mesmo ambiente do seu quarto. Imagina, Bigode, você tem uma mangueira segurada dentro de uma cozinha. Seria isso, Fabi? É como uma mangueira na cozinha, né? Mas a cena que mais me tocou e que eu vou contar para todos vocês agora é a cena que tinha 9 pessoas da mesma família, que a gente foi fazer o resgate. E quando chegamos lá, tinha 9 pessoas da mesma família, todas mortas. Imagina você se deparar com uma coisa dessa.
E o Boiando. mais sinistro, o animal comendo a própria carne do ser humano, porque ele não tinha alimento, já fazia muito tempo que ele estava ali, o próprio cão da própria família se alimentando dos próprios donos. E é isso porque ela está falando de um animal, um cachorro, um gato, uma onça, sei lá o que estava comendo a carne humana. E quando é a própria carne humana comendo um humano comendo carne humana? Você presenciou isso também? Isso aí eu não presenciei não, mas eu acredito que aconteceu, né? Porque tinha gente que fazia muitos dias, 10, 12 dias, que não conseguia sair da casa. Então, o único alimento que ele poderia se alimentar era do próprio ser humano. Aí eu não sei se caracteriza canibalismo, porque é desespero, gente. Você não tem o que comer e você está nessa situação. O que falar nessa hora, Bíblia? Eu não acho que seja canibalismo não, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a pessoa está nessa situação, não tem jeito, a pessoa quando está desse jeito, é o que a pessoa achar, a pessoa come. Então isso aí é o desespero. Eu fico imaginando assim, o quanto que você ficou de emoção numa hora dessa, porque se fosse eu, não superava. Eu costumo dizer que ninguém nasce viado, ninguém nasce ladrão, tudo é ocasião, tudo é o momento. Eu também não me imagino também nessa situação não, mas eu acho que o desespero, ele torna a gente, sei lá, inconsequente. Seria essa a verdade, Fabinho? A verdade é essa, né? Eu costumo dizer, eu reclamava muito da vida, assim, mas quando eu fui pra lá participar desses resgates, eu voltei sendo outra pessoa. Eu falei que eu nunca mais ia reclamar. Se eu tivesse um caroço de feijão na minha casa, eu ia agradecer. Se eu tivesse um caroço de arroz na minha casa, eu ia agradecer. Se eu tivesse um pedaço de colchão para mim dormir, eu ia agradecer. Porque lá você não via essas coisas. Lá era desespero, era gente atrás de um colchão para dormir, para 30 pessoas dormir, 10 pessoas dormir, para o seu filho dormir. Você vê que não tem nada. Lá tinha lugares que era a água e as pessoas, Agora você vê um frio chegar a 6 graus. Você imagina, um frio a 6 graus, você imagina. Eu dormia com 2 cobertas, eu passava muito frio. Agora imagina quem não tinha uma coberta para dormir. Uma coberta. Ficar debaixo de um viaduto com a sua família para não se afogar na água, para a água não levar você. Imagina isso. Um viaduto, gente, porque o trânsito parou, né? Então tinha gente lá, eu vi algumas imagens de pessoas colocando lonas, colocando pano no viaduto e interessante, Fabi, me corrija, que a impressão que dá é que a chuva ela mudava de lado. Por exemplo, em Brasília ela chove sempre da direita para a esquerda. Se você estiver numa região e a chuva vier da direita, ela começa e termina da direita para a esquerda. Lá não, parece que um dia ela vinha da direita para a esquerda, do outro dia ela vinha da esquerda para a direita, outro dia ela ficava em cima. Que coisa estranha, né? Muito estranho. Era muito estranho mesmo. Tinha abrigo lá que tinha 8.000 pessoas. A gente fez uns trabalhos lá com o pessoal da FAB, que foi a arrecadação. Gente, continua doando, porque a doação ela chega, tá? Ela chega lá, tinha doações de tudo que era estado, tinha de Brasília, tinha de tudo que você imaginar. Então se você for doar, não reclama não, doa com amor, doa com carinho, porque tem muita gente lá precisando, galera, muita gente mesmo, principalmente criança. De noite, o nosso tenente Henrique, eu acredito que essa live vai chegar até ele, porque eu vou compartilhar daqui a pouco pra ele, mandar lá. Ele foi tipo um anjo de Deus, assim. Ele fazia um trabalho excepcional com as crianças de noite que não tinha onde dormir, que perderam tudo. Tinha gente lá que perdeu tudo. Uma senhora chegou pra mim e com a caixinha aqui assim, e falou assim: minha filha, eu só tenho essa caixinha. Eu tinha casa de aluguel, eu tinha tudo. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem um colchão para dormir, eu só estou dormindo no papelão. Ela chorava de desespero. Imagina você estar aqui em Brasília, perde tudo. Você tem sua casa de aluguel, você tem sua família, você tem sua casa mobiliária. E uma noite, gente, você não tem nada. Você acabou tudo.
a sua vida mudou completamente. Você vai para lá, você tem que ir com o intuito de ajudar, entende? É por amor mesmo. Ser voluntário de resgate não é para qualquer um, é por amor mesmo. A gente trabalha não é por dinheiro. Porque você sabe que a ajuda, gente. Eu tenho um ditado que eu sempre ouvi, o meu avô falar, ele dizia o seguinte: ajudar quem não pediu ajuda, você atrapalha. Verdade. Então você chega numa casa, porque eu vi gente falando que tinha pessoas que até nós cristãos evangélicos, eu sou cristão evangélico, eu já ouvi muitas pessoas falando da historinha do barquinho, do navio, da lancha, o helicóptero. A gente sabe que Deus manda ajuda, cabe você receber essa ajuda que Deus mandou. Porque independente de quem está mandando, por exemplo, eu me lembro, eu também já passei muitas lutas, aqui, eu me lembro de uma irmã na igreja, ela contando uma história que disse que ela estava passando luta e os vizinhos quiseram sacanear. Ela é cristã evangélica também, e o pessoal queria sacanear. E foram lá, compraram presunto, queijo, pão, compraram suco de laranja, compraram as leite, compraram um monte de coisa, fez um pacote e entregou. Bateu na porta dela e falou: ai, dona Maria. Ela falou: opa, aqui, ó, tem um lanche aqui para a senhora, seus meninos aqui. Aí ela recebeu, ó, que o diabo mandou. Aí ela falou: não, o diabo mandou não, quem mandou foi Deus, o diabo trouxe. Né? Porque é isso que acontece lá, né? Então, já chegou na nossa mesa aqui, deixa eu apresentar para você, Fabi, o nosso cinegrafista também, nosso amigo Osiel, conhecido como o Mágico de Oz. Fala aqui. Eu vou perguntar para Tico Lombardi. Eu vou perguntar para você, Fabi, o seguinte: como é que é feita a locomoção lá? Muitas das vias estão ocupadas, cheias de água, obstruídas, outras que caíram, esbarrancadas e tal. Tem helicóptero para suprir essa deficiência? Ou como é que é feito de alguma forma? Só queria entender a dinâmica lá. A Defesa Civil, ele faz todo esse programa. A Defesa Civil, ela sabe aonde é que está alagada, ela sabe aonde é que está todos os pontos. Os pontos X, aonde você pode ir, aonde você não pode. Lá era o seguinte: como a gente não conhecia muito lá, e a gente vindo daqui de Brasília, São Paulo, região, a gente tinha a brigada para nos levar até o local. A brigada lá é a brigada que fazia esse trabalho com a gente. Ela sabia os pontos, porque tinha ponto lá que não tinha energia. Então, para a gente não cair com o ônibus dentro de uma água, eles levavam a gente, tinha uma escolta. A gente saía com a escolta e voltava com a escolta. Era muito interessante isso, porque se a gente fosse, lá não tinha como se comover pelo GPS, não tinha. Lá só a brigada que fazia esse trabalho pra gente. Tinha tudo, mas a gente ia pela brigada. A brigada que levava a gente. Pode estar tocando nela. O outro detalhe, Fabi, deixa eu te falar, já que não está tendo comunicação, muita gente não sabe onde está escondido o buraco debaixo da água lá. Então tem que ter um guia muito bem conhecedor dos deslocamentos para não cair numa cilada, porque senão a própria pessoa que ia prestar socorro terminasse sendo vítima, né? Lá tinha, o pessoal saía nos barcos para buscar, resgatar. Tinha um pessoal que conhece a região, então eles que eram a guia. Eles eram os guias, para levar até uma casa, até um ponto onde tinha animais. Os barcos saíam lá e chegavam com 10, 9, 8 cães. Foi muito resgate de cães, muito medo. Teve um abrigo lá, tinha 3 mil cães, uma faculdade enorme. 3 mil cães lá tinha. Só mais uma pergunta: como a energia está cortada, comunicação está cortada, no presente momento, perante o início desses alagamentos que teve lá, já melhorou algum em termos de infraestrutura ou você acha que ainda está mais ou menos estagnado? No momento já está mais estabilizado, entendeu? Agora está na fase de reconstrução da cidade. Agora vem a segunda etapa, que é a reconstrução da cidade, onde entra o governo para reconstruir. As famílias que perdeu tudo, e agora tem um auxílio que eles vão dar para o pessoal de lá para conseguir amenizar alguma coisa, entende? Então, resumindo, lá tem gente de todo o Brasil trabalhando voluntariamente, tanto bombeiro, policial, governo municipal, governo estadual e federal, tudo agregado lá. Todo mundo. Tem bombeiros de Santa Catarina, Rio de Janeiro,
Mato Grosso, Acre, Maranhão, de vários e vários outros lugares, bombeiros lá tinha. Eu fiz isso porque a gente está falando, né? Eu que acompanho aqui as redes, tanto aberta como o pessoal do YouTube, todo mundo no stream, eu estava observando também que a gente está falando muito de bombeiro. Mas eu vi gente que não é bombeiro, por exemplo, tinha gente que se orientava, a cidade estava coberta. O telhado, por exemplo, um pedreiro, um carpinteiro, ele ajudava no resgate porque ele conhecia que aquela família, olha, seu José morava naquela casa ali tem 5 pessoas, Bigode. Pai, mãe, 3 crianças, uma de 15, outra não sei o quê, porque eu fiz o telhado dela. Isso. Ela conhecia o telhado, né, Fabio? Isso. Teve um rapaz lá que ele foi resgatado. E no momento que ele foi resgatado, ele voltou para fazer resgate de outras pessoas, porque ele conhecia o local. E o socorrista, ele resgatou ele e depois voltou para ajudar o socorrista a resgatar mais pessoas e animais, porque ele sabia, ele conhecia. Então você imagina você entrar, porque, por exemplo, a gente vê, eu assisti muito, acho que ninguém aqui, só eu e o Neném, acho que eu, o Neném e o Bigode, vai lembrar de um filme, Viagem ao Fundo do Mar. Era um filme que passava dentro de um submarino e que tudo acontecia dentro e fora, lembra, Neném? Na Tupi. Então a gente assistia Viagem ao Fundo do Mar. Então imagina uma fresta, um buraco que se abria, ele bateu igual o Titanic, só que no fundo do mar, um submarino. Aí começava aquela correria, tinha que fechar as comportas, a água estava inundando lá, quem ficasse para trás se lascava, porque tinha que correr naquele momento. Porque não vai ter, por causa de você não vai morrer todo mundo. Um morre, mas não morre todo mundo. Eu me lembro que a própria linguagem militar, eu me lembro que tinha alguns colegas que a gente entrevistou, que falava o seguinte, que no segmento ali do pessoal da presidência, lá, a cavalaria presidencial, o pessoal falava o seguinte, morre um pilotão, mas um cavalo desse aqui não gripa. Isso é verdade, viu? Verdade mesmo. Então, falando em verdade, eu quero perguntar, meu amigo, eu não sei por que o nosso amigo Zé não gosta de aparecer. É o cara que mais pergunta. Fala, Zé. É o seguinte, Fabi, só um detalhe. Como você acompanhou tudo isso presencialmente, tem muitos deles lá que são retirados para levar para casa de parente de outros estados, retirado através de transporte, helicóptero, avião, porque eu estava vendo que até as companhias aéreas suspenderam os voos lá para o Rio Grande do Sul. E você acompanhando lá presencialmente, existe capacidade de tirar essas pessoas? E uma última pergunta, a alimentação, água potável para chegar esse pessoal, você entendeu que está meio complicada a situação ou já está um pouco melhor? Então, sobre a retirada de pessoas, levava para o abrigo. Tinha abrigo que tinha 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, escola, outros tinham barraca, fazia sua própria casa lá e ficava com a sua família. Não tinha como retirar esse pessoal para outro estado ou para outra cidade, eles tinham que ficar lá. E sobre o alimento, era doações, chegava bastante alimento para doar para as pessoas, para o voluntário e para as pessoas que estavam nos abrigos também. Então eles se ajudavam muito nessas coisas. É interessante que se ajudava muito. O que falar desse momento, Não, o que eu fiquei revoltado, que até hoje ela deve ter visto muito isso, e até agora eu ainda estou revoltado, porque uma coisa dessa, ainda tem gente que vai para lá fazer, eu não digo fake news não, que eu não gosto disso, fake news agora ninguém mente mais. As pessoas mentindo, dizendo, fulano só foi lá fazer política e tudo, e o povo trazendo doação, não sei quantas toneladas de água, de leite, e ainda tinha pessoas vendendo, gente. Isso é uma coisa que dá revolta. As pessoas passando necessidade e os caras desviavam as carradas de leite, de água, para vender. Isso é uma coisa que eu não entendo como é. Ainda a pessoa, tem gente que chama um trem desse de ser humano. Porque nem de animal não pode chamar, porque animal não tem um coração desse tipo. Uns trem desses não pode chamar de nada, porque não existe. A pessoa sai para um lugar daquele para ir se lucrar nas costas das pobres das pessoas. Isso é uma coisa que eu fico revoltado com isso. Meu irmão, porque a gente sabe da responsabilidade que tem cada ser humano. Olha, eu fico imaginando
se você que está aí assistindo a gente, se põe no colocado. Eu estava falando, o Zé não tinha chegado ainda, mas eu estava falando que a minha casa já teve, choveu, e eu com um rodo colocando para fora lá. Não dava nem para puxar um rodo, né? Porque a água subiu, estava acima da janela, né, Fabi? É verdade. Tinha muita água lá. Tinha local que você passava, eu passava todo dia perto da Arena do Grêmio. Então eu ficava olhando aquele estádio lá com tanta água, muita água mesmo. Você passava lá de pé e essa possibilidade que você não conseguia atravessar. E infelizmente era muita água. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que se acontecer da água subir, como é que eu vou embora para minha casa? Eu confesso que eu tremi de medo um pouco, viu, lá. Eu pensei que eu não voltaria mais para São Sebastião. E ela usou o termo minha casa em São Sebastião, lá era alojamento. Então você imagina, a pessoa está fazendo socorro, tem um ambiente, você tem... Eu durante 5 anos da minha vida, eu fotografei aquele jornalzinho na polícia nas ruas. E as pessoas falavam que como é que você aguenta? Aí eu levava meus filhos, pro meu filho tirava foto desse celular e do cadáver, para ele era a mesma coisa. Ele não tinha essas coisas de diferenciado. Hoje não, hoje eu já com 14 anos ele tem diferença sim. Mais alguma pergunta, Zé? Quanto tempo você ficou lá, Fabi? E você é aquela Fabi que fazia parte da equipe do restaurante comunitário, então ela ficou muito tempo aturando nós aqui como segurança e como como é que é o nome? Um brigadista. É, brigadista. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei 10 dias no Rio Grande do Sul fazendo missão lá, no resgate. Busca animais e seres humanos. E ajudando na arrecadação, né, do pessoal da doação. Descarregava carreta de doações, onde chegava água, alimentos, roupa, calçado e tudo mais. Como é que é feita a distribuição disso aí, Barbie? Na hora que chega os caminhões, quando chega nos alojamentos, com 8 mil pessoas passando necessidade, como é que é feito? É uma fila, é senha? Como é que é feito lá? O pessoal coloca aquela banca lá, se você está precisando de algo, você vai lá e pega. Pede pro pessoal, ele te entrega. Você vai lá, mostra para ele. Tipo, o pessoal lá são muito humildes, são um pessoal de bom coração. Então ele facilitava muito a entrega das roupas, os alimentos. E eu acredito que com a doação de todo mundo ajudando, lá não faltava comida, roupa, alimentos e etc, outras coisas também. Eu fico imaginando, gente, eu trabalhei ali com o pastor Eliseu, ali no Zumbi, juntamente com o nosso amigo, o nosso Márcio, né, o Lucas Paquetá, ele esteve ali, a gente estava fazendo a distribuição. Ali tinham 30, 40, no máximo 50 pessoas, a gente colocou as doações no altar e as pessoas foi pegando, cada um foi distribuindo uma senha, a Leila que estava coordenando isso, a Leila que era o cerimonial. Então eu estava todo. Então naquele momento ali eu ficava olhando aquela suposta educação, imaginando ali. Aí veio a hora do sorteio das cestas básicas, pessoas ficaram, eu preguei lá a palavra de Deus. Aí fica aquele negócio, condiciona-se, Fabi, me permita a pergunta mais íntima. Olha, eu quero lhe doar, mas eu tenho 50 cestas e tenho 500 pessoas. Fatia-se, como é que era feita essa distribuição? Era uma cesta para uma pessoa, como é que acontecia? Como muitas pessoas estavam desabrigadas, não tinha essa distribuição. Tinha um alojamento que tinha tantas pessoas, então era levado, um exemplo, tinha 20 mil pessoas, então a arrecadação de todas aquelas cestas ia para lá para fazer comida para aquele pessoal que estava alojado lá. Porque muitos estavam alojados, não tinham onde fazer comida, entendeu? Então essas cestas iam para os alojamentos, para o próprio pessoal do alojamento fazer aquela comida, para distribuir para todos que estavam lá. Então eu fico imaginando, só um minuto, só para concluir aqui, hoje você tem a oportunidade de fazer perguntas, nós estamos ao vivo aqui ainda no restaurante comunitário, assim como o Osiel está fazendo pergunta para ela, você também pode fazer pergunta, né, Fabi? Porque eu estou vendo as pessoas participando aqui, mas estão mais só assistindo. Eu acho que deve ter um monte de curioso, assim como eu e o Mas Osiel. uns é impressionado. Agora, Osiel, pode fazer a pergunta. Então, Fabi, como a gente não testemunhou lá no local igual você vê, então que a gente não tem ideia da dimensão do que está ocorrendo lá no dia a dia. Mas uma pergunta simples. E aquela criança, por exemplo, vamos botar na faixa de 6 a 12 anos que a família morreu,
como é que seria para ela lá em termos de amparo, de ter acesso à alimentação, higiene pessoal, etc e tal? Você teve um testemunho popular lá para conseguir? Tinha todo um programa assim, e tipo, tinha o pessoal, ele tinha aquele pessoal que cuidava daquela criança até as águas baixar e vir um parente reclamar, vir atrás ou colocar para adoção. Então eu fico imaginando essa adoção, como é que seria, porque nós tivemos um caso aqui no Jardim Botânico, não sei se você sabendo, o marido entrou na casa, matou a mãe, as crianças, não era filho, o segundo menino não era filho do assassino, e o pai veio e levou para o Amapá. Aí teve outra pessoa, e a gente estava conversando sobre isso com os que são adotados pelo Conselho Tutelar. 5 crianças da mesma família, pai e mãe morreu, 5 crianças aí. Será que tem alguém que adota 5 crianças numa única família? Eu já tenho 2 filhos, agora eu vou ficar com 7. Como é que seria isso para mim? Então, eu acredito assim, que a mesma coisa, você pega uma criança para adotar e pegar 5, pegar um é diferente de 5, né? Só família. Realmente quem gosta de criança e quem tem aquele amor e quem nasceu mesmo para cuidar mesmo é que pega, porque não é fácil não cuidar de 5 crianças não. Não é Ainda fácil. tem um perfil também da criminalidade, né? O pessoal fala que é filho de bandido, bandido é, bigode. O que dizer nessa hora? Rapaz, quando as coisas que Deus coloca a mão, não tem jeito. Eu vou te falar aqui um que eu vi na Record, não me lembro se tem uns 2 ou 3 anos. A mulher tinha 3 filhos, aí chegou ela pegou e escreveu no negócio lá de uma doação para pegar um menino para criar, chegou lá, tinha 5. Aí eles têm que fazer um curso lá primeiro, né, e coloca a criança junto com a pessoa para ver se adapta. Quando chegou lá, teve 5 que disse que queria ser adotado por a mulher, e a mulher pegou todos os 5 e criou. Aí quando ela passou na Record, os meninos já estavam tudo grande, já na faixa de 12, 13 anos, pois ela pegou os 5 e adotou todos os 5. A gente sabe desses acontecimentos, mas é muito difícil, porque é mais força de vontade mesmo. Porque uma coisa é querer, outra coisa é poder, né, Fabio? É verdade, isso é verdade. A gente que eu sou mãe, né, e me pego pensando, muitas das vezes os nossos filhos requer muito da gente, mas a gente que tem que pensar, antes de pegar uma criança para adotar, a gente tem que pensar em dar amor, dar carinho, ter uma responsabilidade com ela, porque pegar é a mesma coisa de você pegar um animalzinho para cuidar, mas se você não cuidar dele, você acaba que ele fica doente e acaba morrendo. É a mesma coisa de uma criança, você tem que ter muita responsabilidade para pegar uma criança adotada hoje em dia. Porque na altura do campeonato, pra gente que pouco conhece de primeiros socorros, porque tudo é um curso, gente, tudo é um curso, tudo que você vai fazer tem que ter um preparo. Eu costumo dizer, Fabinho, uma matemática que boa vontade, mas incompetência é igual a fracasso. Você tem boa vontade, mas não sabe fazer. Então você termina prejudicando todo, né? Você quer, não, deixa comigo. Não, gente. Raciocina, para pensar um pouquinho, olha o que está acontecendo. Aí vem agora as perguntas que eu não sei se você vai querer responder, porque tem um monte de gente que espiritualiza as coisas, demoniza as coisas, fala que o Estado não tem igreja. Eu vi igreja ser inundada, Fabi. Lá tem igrejas? Rapaz, eu vi uma igreja lá, só que ela estava no alto, então a água não chegou nela. O que eu vi era perto do nosso alojamento. Eu até comentei com algumas colegas, nossa, tem uma igreja bem ali, mas na água eu não consegui ver a igreja, mas perto do nosso alojamento tinha uma assim. Porque eu fico imaginando o seguinte, pensa comigo, se eu quero ajudar, se eu posso ajudar à distância, porque eu sempre, eu ia dizer que eu fui muito coração, mas acho que eu continuo sendo hoje menos do que eu era no passado. Eu fui muito coração, eu já perdi casa, já perdi carro, já perdi bicicleta, a roupa do corpo, o pão do leite dos meus filhos, de estar saindo na padaria, alguém pedir, eu devolver e meu filho ficar sem. Hoje não mais. Eu aprendi, e a Fabi pode falar a respeito, que quando você está num avião e tem aquela turbulência, a máscara desce. A orientação
é você primeiro. A máscara tem que ir em você. E lá, Fabi, como era você ter... Porque eu estou dando ilustração de uma máscara, mas eu imagino chegar... Como é que você tomava café da manhã? Você comia pão, manteiga, leite? Como é que era a refeição? Como é que era o almoço de vocês? Como é que era o janta? Como é que vocês se viravam? Então, lá a gente ficou numa escola lá, que a gente foi muito bem recebido. Quero agradecer aqui o pessoal, dono da escola, que cedeu aquele espaço para todos nós lá. Lá nós tinha café da manhã, nós levou nossa alimentação. A gente levou nossa comida, só que não precisou a gente fazer comida lá. Mas lá tinha café da manhã, tinha pão, leite, café, biscoito, manteiga, bolo. Tinha tudo lá pra gente. O almoço, a gente almoçava com o pessoal mesmo da doação, no resgate mesmo. Chegava as marmitas lá. E lanche também não faltava pra gente. Lá também, como a gente era resgatista e socorrista, essas coisas não faltavam pra gente. A janta do mesmo jeito, nós já chegava do resgate, já tinha nossa janta lá também. Tinha marmita, tinha bolacha, pão, bolo, tinha tudo lá, essas coisas. A gente se alimentou bem lá. Então, gente, você vê que até os próprios voluntários, né? Eu imagino que em determinado momento, porque na minha cabeça, Fabi, me ajuda a raciocinar. Eu assisti, fui obrigado pela minha esposa a assistir aquele Walking Dead, aquele The Walking Dead, aquele negócio de um monte de vampiro, de um monte de mortos-vivos, aquele monte de coisa assim, é que eu passava por cima, eu passei, foi quase um mês ouvindo aquele... Eu dormia e acordava ouvindo esse trem. Eu imagino vocês, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas devia ser aqueles corpos sobrevoando, na superfície do rio, na superfície da água, você tendo que deparar com aquilo, já corpos em como chama? Decomposição, era assim? Tinha momentos que eu pensava assim, tinha colegas nossos lá, assim que eu cheguei, no segundo dia de resgate, eu deparei com 2 corpos, né? Foi retirado da água. E teve outros também em decomposição que a gente conseguiu ver lá. Mas assim, por cima da água eu não consegui ver, né, boiando. Porque o que acontece? A maneira que você vê, porque o corpo incha, a morte na água, o corpo parece, não sei se eu posso comparar com o sapo-boi, ele incha e fica diferente, o corpo, a cabeça. Eu já prestei algum socorro nesses lagos, esses rios aqui perto de São Sebastião, e eu tenho uma imagem de uma pessoa que a gente socorreu tempos depois. Socorreu não, porque já estava morto, a gente só tirou da água, não parecia, a pessoa era magérrima, e aparece mais inflada, mais gorda, mais estranha. As pessoas reconheciam, por exemplo, o marido reconhecia a esposa reconheceu o marido e mulher reconhecer o filho reconhecer pai, era assim que acontecia? Eles levavam para fazer perícia, né? Perícia e reconhecimento. Aí a família tinha que ir lá e se não reconhecesse, faziam os exames para descobrir quem era quem. Entendi. Você é pergunta? Praticamente ela respondeu sobre as pessoas indigentes, sobre a forma de reconhecimento, seus parentes e tal. Tu chegou a algum lugar onde, além desses 2 que você visualizou, assim, que tinha muita gente lá amontoada, sei lá, ou não? Ou era isolado esses locais lá? Só tinha muita gente que era resgatado. Tinha bastante gente viva resgatada. Tinha local que tinha 8.000 resgatados. Constante chegava pessoas bem debilitadas, já que tinha muitos dias que já estava lá e não conseguia sair. Mas assim, um lugar onde tinha muito defunto, você não era acesso nada? Por isso que eu estou dando assim, com todo respeito à comunidade do Rio Grande do Sul, porque a gente tem que medir as palavras, a gente tem que ficar, porque tem muita gente sensível, tem muita gente que leva para o pessoal, tem gente, você está falando A, a pessoa entende B, Z, e se ofende. Não é o nosso intuito, gente. A gente aqui trouxe a Fabi para dizer para vocês o que ela presenciou. Ela está falando da história dela. Ela não está falando de salvamento, que ela participou. É o que ela está falando a respeito. Se tem alguém que queira comentar, quiser falar alguma coisa, ela está falando o que ela viveu. Eu não estive lá. Eu contei, foi minha casa que teve a água entrando por debaixo da porta. O Bigode falou do muro que ele teve que quebrar.
são coisas bem que nós vivemos e foi um sofrimento, né, Bigode? É que em vista do que ela viu não é nada. O que nós passou não é nada em vista dela. E uma coisa que eu quero falar também, antes de terminar o jornal, eu quero falar assim, você é uma guerreira, porque aturar essa equipe do restaurante já não era fácil. O tanto de gente chata que tem nesse restaurante. Aí já era uma prova que você indo pra lá, você ia conseguir vencer, porque aqui nesse restaurante tem gente chata e ela superou esse pessoal. Aí é por isso que ela viu que se ela fosse pra lá, ela ia superar também, porque aqui tem gente chata, viu? É mesmo, tem um sapo boi aqui que eu vou te contar, menino. Aqui só tem gente que eu vou te contar. E aí, foi até um bom treinamento, eu acho que é mesmo. Então, se ela conseguiu sobreviver, brincadeira à parte, gente, realmente nada se compara. E aí, eu quero que vocês que estão assistindo a gente, vão assistir a gente, se sensibilize com essa nossa amiga Fabi. Ela tem um grupo de pessoas voluntárias e ela está pedindo para você, Roberto, você, Rogério Morro da Cruz, que possa ajudar esse projeto dela, e ela vai falar mais a respeito e deixar o telefone. Então, falar aqui para o pessoal que tiver algum local desocupado, alguma casa, algum galpão que puder nos doar ou até mesmo alugar por um preço acessível, porque nós somos um projeto. Nós temos um projeto de bombeiro civil voluntário, onde a gente tem 41 voluntários no grupo, onde faz parte desse projeto, e quando tem missão a gente viajar com eles para ajudar no resgate. Se você tiver isso, me procure. Eu vou deixar aqui o meu telefone, que é 91 74 40 70. Ajuda a gente aí, que a gente está precisando muito. E você ajudando a gente, não está só ajudando a gente, está ajudando o mundo todo, que um dia vai precisar da gente e a gente vai estar preparado para servir, porque a gente veio para servir, não ser servido. Vamos repetir, ela vai repetir o número, eu já estou anotando aqui, deixar aqui nos comentários, é 619, o que mais aí, Gabi? 9174 4070. É o número de pizzaria, viu? Falar com o Fabi. É o número de pizzaria. Ela aqui, ó, vou repetir, 9174 4070. Então, se você puder, e eu acredito que vai poder, porque o brasileiro, nós aqui de São Sebastião, a gente já conseguiu enterrar uma senhora com R$9.000 que foi pedido aqui na mesa para a gente conseguir. A gente conseguiu. A gente falou com as pessoas para que elas pudessem nos ajudar, e as pessoas ajudaram e a gente conseguiu. Teve gente que conseguiu fazer do carro. Eu estou fazendo campanha para o meu amigo Bigode, ele nem sabe disso, é bom que ele não saiba, porque que ninguém escute assim, só os amigos que querem ajudar, porque são necessidades que acontecem no nosso dia a dia. Então, vou encerrar aqui falando, Bigode, suas considerações finais. As considerações é só que eu quero avisar esses comerciantes, que eu vou apelar para os comerciantes, porque os políticos, Deus me perdoe o que eu vou falar, mas os políticos, pode ter algum que vá ajudar ela, mas os comerciantes de São Sebastião, todos os empresários daqui que estiver acompanhando o nosso jornal, tenho certeza que muitos vai ajudar, muitos vai ajudar. Agora, quando depende de político, meu amigo, é muito difícil, muito difícil. Espero, já vi umas pessoas falando que quando tem uma coisa dessa assim, o Rogério dá uma força. Já vi várias pessoas dizendo, ele ajudou a gente. Só que os outros eu não vi nenhum. É muito difícil, mas acredito, vocês, empresários de nossa cidade e de Brasília todas, que puder fazer isso, ajude ela, ajude a Fabi, que isso aí não é ela, é quem ela está falando, não está ajudando ela, está ajudando o povo do Rio Grande do Sul. E aí, a gente está falando em mantimento, a gente está falando em dinheiro, mas ela está pedindo EPI também. É um equipamento, né, de proteção individual, capacete, o que mais, Fabi? Capacete, luva, bota, roupa de capa de chuva, é material de primeiro socorro, gente. Se vocês puderem ajudar a gente aí nesse projeto, e acredito que vai ajudar muita gente, porque a gente precisa mostrar para o mundo que um curso de primeiro socorro faz muita diferença na vida do ser humano. E a gente tem esse projeto aqui em São Sebastião,
Eu costumo dizer que a gente tem um deputado aí, né, na cidade. Se ele estiver assistindo aí, procura a gente aí, Rogério, ajuda a gente e você vai conhecer o nosso projeto e vamos somar aí, dar a mão um ao outro, né? Não vamos pensar em A, em B, vamos pensar em ajudar o próximo, que a recompensa vem dos céus. Então tá aí, vou mandar esse vídeo também para o nosso amigo Rogério Morro da Cruz. Ele realmente ajudou lá na igreja no evento, teve algumas coisas que ele pôde fazer. E vamos agradecendo aí, mais uma vez, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, Fábio Costa, em cima dos fatos.